Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Um programa que tem por objetivo informar todos os consumidores sobre os seus direitos e deveres, sem esquecer de instruí-los com dicas de consumo que favoreçam o nosso meio ambiente, porque estamos cientes de que os nossos telespectadores são consumidores sustentáveis. Portanto, fica na nossa companhia nesses próximos minutos e seja um consumidor informado, ativo e sustentável. Antes de anunciarmos os temas, informamos que a ADECO convoca todos os seus associados para uma reunião da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de julho, pelas 17 horas, em Mindelo, na sede da Associação, que terá como ordem do dia o empossamento dos novos órgãos sociais. Estimado associado, contamos com a sua presença. No programa de hoje temos os seguintes temas. A ADECO participa no workshop Fundamentos da Defesa do Consumidor e a sua aplicação ao setor digital, promovido pela Federal Trade Commission. No microprograma Saúde na Mesa, saiba qual a relação entre plástico, alimentos e saúde. Em Informação Jurídica, Dia da Independência de Cabo Verde, Estrutura Constitucional. A convite da Federal Trade Commission, a ADECO participa no workshop Fundamentos da Defesa do Consumidor e a sua aplicação ao setor digital, que decorre de 9 a 12 de julho na cidade da Praia, com o objetivo de abordar diversas temáticas relacionadas ao consumo e promover a partilha de experiência entre várias jurisdições. O workshop é promovido pela Federal Trade Commission, que se trata de um comitê internacional com a missão de proteger os consumidores e promover a concorrência, combatendo fraudes de telemarketing e na internet e esquemas de fixação de preços. O seminário é dedicado às instituições com responsabilidade em matéria de defesa dos consumidores dos PALOP, de onde o advogado e representante da ADECO, Hernani Soares, fez no segundo dia a apresentação do painel intitulado Perspectivas da Sociedade Civil e debateu sobre o papel das associações de consumidores com vista a assegurar um ambiente comercial fiável para os consumidores. O workshop conta ainda com a participação de oradores de renome internacional, que durante estes 4 dias debatem sobre os temas princípios fundamentais da proteção dos consumidores, fundamentos institucionais e estruturais da proteção dos consumidores e aplicação dos princípios fundamentais do comércio eletrônico. Caro consumidor, sabia que além de poluir o meio ambiente, o plástico também traz malefícios para a nossa saúde? Nesta reposição da rúbrica Saúde na Mesa, a nutricionista Gisele Mota vai nos explicar a relação entre plástico, alimentos e saúde. Você sabia que os plásticos têm algumas substâncias químicas que possivelmente podem contaminar os alimentos e as bebidas que consumimos? Sabe-se que as embalagens elas são necessárias para guardar, proteger, conservar, distribuir, carregar a maior parte dos produtos, sobretudo de alimentos industrializados. E os plásticos acabaram tendo grande destaque na obtenção de soluções rápidas e com baixo custo, mas por outro lado geram problemas especialmente ambientais. O uso generalizado do plástico favorece o contato constante do nosso corpo com substâncias utilizadas na sua produção, principalmente por meio das embalagens alimentícias. Alguns plásticos podem conter substâncias químicas como os ftalatos e o bisfenol A, o BPA. O BPA é tóxico e muito instável a altas ou baixas temperaturas, ou seja, pode ser liberado do plástico sempre que é aquecido ou congelado. Há evidências de que os ftalatos e o BPA estão relacionados a desordens em diversos sistemas, como cardiovascular, urinário, endócrino, reprodutor, no metabolismo de vitaminas e minerais, ação no código genético, câncer, mal de Parkinson e Alzheimer. Sendo assim, darei algumas dicas que podem ajudar a diminuir o uso de plástico, contribuir para um planeta com menos poluição e ao mesmo tempo cuidar da saúde. Evite aquecer os alimentos no micro-ondas em utensílios de plástico. O ideal é utilizar recipientes de vidro. Evite congelar os alimentos em potes de plásticos. Evite reutilizar ou usar embalagens, bolsas ou recipientes de plásticos para guardar alimentos, principalmente alimentos gordurosos, ácidos ou açucarados. Evite colocar alimentos quentes em utensílios de plástico, como por exemplo café ou chá, em copos descartáveis. No trabalho, pode substituir os copos descartáveis por uma caneca de vidro ou porcelana.
Fique atento e olhe sempre os rótulos das embalagens e utensílios plásticos, pois contém um número padrão internacional que ajuda a identificar o tipo de material e facilita a sua escolha. Opte pelos considerados mais seguros e por aqueles que têm o selo livre de BPA. No entanto, tenha cautela em relação ao seu uso. Reduza e evite o consumo de alimentos industrializados e limite o uso de utensílios plásticos, película aderente e de garrafas plásticas. A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta Mitos e Verdades sobre a ADECO. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado? Verdade! Pois para poder apresentar uma reclamação na ADECO, o consumidor primeiro deve associar-se. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode associar-se à ADECO. Basta preencher o formulário na sede ou delegações, enviar uma mensagem para o e-mail informacão@adeco.gmail.com ou para a página da ADECO no Facebook, indicando que quer ser associado. O seu nome, o seu número de identificação, os contactos, telefone, endereço e e-mail, e informando a forma e o valor da cota que quer pagar, sendo a cota mínima 100 escudos mensais. Do que está à espera? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. No passado dia 5 de julho comemorou-se o Dia da Independência de Cabo Verde, uma data importante para a história de todos os cabo-verdianos, pois já são 49 anos a viver num país livre e independente. No microprograma Informação Jurídica desta semana, a jurista Janice Oliveira vem nos falar da estrutura constitucional de Cabo Verde. O Dia da Independência de Cabo Verde é comemorado 5 de julho. A independência foi o resultado de um processo de descolonização que ganhou força após a Revolução dos Escravos em 25 de abril de 1974 e a queda do regime salazarista em Portugal. A independência foi alcançada pacificamente, seguindo um período de intensas negociações. A independência de Cabo Verde foi proclamado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, a PAIGC, que liderou o movimento de libertação nacional. Em 1975, foi aprovada a Lei sobre a Organização Política do Estado, conhecida por LOP, Instrumento Provisório de Regulamentação da Organização do Poder Político, constitui lei fundamental do país até 1980. 5 anos após a independência de Cabo Verde, adotou sua primeira Constituição, em 1980. Esta Constituição estabeleceu um sistema político de partido único, liderado pelo PAIGC, que mais tarde se tornou o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, a PAICV. Em 1990, uma revisão constitucional introduziu o multipartidarismo, permitindo a formação de novos partidos políticos e a realização de eleições livres e justas. Em janeiro de 1991, Cabo Verde realizou suas primeiras eleições multipartidárias, marcando a transição para um sistema democrático. A expressiva participação das populações nessas eleições demonstrou claramente a opção do país no sentido da mudança do regime político. Em 1992, uma nova Constituição foi promulgada. A Constituição de 1992 foi um marco na história de Cabo Verde, consolidando o sistema multipartidário e a democracia. Ela estabeleceu uma estrutura de governo com um presidente da República como chefe de Estado, um primeiro-ministro como chefe de governo e um parlamento unicameral. A Constituição de Cabo Verde, adotada em 1980 e revista várias vezes, é a base do ordenamento jurídico e garante direitos fundamentais dos cidadãos. A Constituição de 1992 também garantiu direitos fundamentais e liberdades cíveis, promovendo o Estado de Direito e a separação de poderes. Essa estrutura garante o equilíbrio de poderes, permitindo uma governança democrática e uma supervisão contínua das ações governamentais.
Compreender o Dia da Independência de Cabo Verde em um contexto jurídico envolve não apenas o conhecimento dos eventos históricos que levaram à independência, mas também a estrutura constitucional e legal que emergiu como resultado. A data simboliza a autonomia nacional e a consolidação de um sistema jurídico próprio que garante os direitos e liberdades dos cidadãos cabo-verdianos. Quem não é, hoje criou a casta de racismo. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Manda agora, sinceramente, boy. Yeah. Rapaz, acho que cancelam um gajo que ele voa, mano. Yeah. Oh, rapaz. Não, vou te entender, porque tem onde ficar, queres alugar aquela casa. Vou te entender. Vais alugar aquela casa como estava. Nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pode não gosto, né? Já, vou saber, fica cool. Depois vou te falar. Ó senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Ah, desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas. A partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ah, ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Moda-me dizer você. O que conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm a obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Nossa, muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Ora, me dizer você, tem 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, um estado bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Após lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou no bem. Estou no bem, direto para lá, não vai? Estou no bem. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Mas você dizer-me uma coisa, de favor. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qual que é a minha maleta. Você entende? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. Destino de todo crioulo, no como passeio, pedi Deus para levar no tetiga. Caro telespectador, chegamos ao fim de mais uma emissão do programa e a recomendação continua sendo a mesma. Associe-se à ADECO e fortaleça esta luta que é de todos e para todos. Como sempre, a ADECO está disponível através dos nossos contatos. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no Jornal Terra Nova e escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana em defesa do consumidor.